Calma. Você sabe que pra isso que serve a claquete, né? A função da claquete é essa. Mas você sabe disso Sim, há quanto tempo? Porque eu... Pouquíssimo tempo. Eu vi um conteúdo do Daniel Labanca, que é diretor de filme da Sanfona. É porque eu sabia disso, mas não sei como que eu sabia. Se foi eu que te falei ou se você me falou. Não, eu vi no... Ah, não sei. É. Eu vi no Daniel Labanca. Entendi. O conteúdo do Daniel, Eu que nem é sei se tá muito aparecendo bom, aqui. aliás. O conteúdo do Daniel é muito bom. Ele é um cara engraçado, divertido, muito inteligente e um excelente diretor. Como todo mundo da Sanfona lá. Então ele tem uns conteúdos de curiosidades de vídeo bem legais, bastidores e tal. Você conhece o Daniel? Falando assim, não sei quem que é, não. Você acha que você começou... Já começou, tá? Ah, já começou? Não tem introdução, não. Eu tô abominando a introdução, porque eu acho que dá uma... Olha, uma quebrada. Não. Você já tá Entendi. confortável. Cara, eu acho isso aqui maravilhoso demais. Olha isso aqui. Isso aqui era impensável há um tempo atrás. Você nasceu, você acha isso normal. Você acha, como os americanos e ingleses falam, você take it for granted. Uhum. Entendeu? É uma coisa Que nunca... Não sabe cara, o que é não você ter. não sabe, pra mim, olhar isso, um celularzinho, gravando um podcast, produzindo... Cara, isso é surreal. Os quase adultos não têm noção do quanto isso é incrível, assim. É incrível. Né? Esse nível de democratização que chegou, a produção de conteúdo, as opiniões, a sua voz e, enfim, compartilhar sentimentos. Porque eu imagino que vocês, né, como eu passei por isso, tenham essas questões existenciais muito afloradas, assim, e agora? O que eu faço? E minha vida? Eu tô no caminho ou não tô? Eu tô triste ou eu tô em depressão? Eu tô melancólico ou isso é normal? Isso que eu tô não é sentindo normal, ou não é normal, entendeu? Isso já é patológico ou ainda é só simplesmente porque a minha namorada me largou e sei lá, entendeu? Esse negócio que você disse sobre pegar as coisas já meio garantidas, acho que isso dificulta um pouco essa sensação, porque eu sinto que sempre que você tem as coisas por um acesso mais fácil, ou que você sempre teve, você tem mais dificuldades de não só lidar com faltas, mas também lidar com ausências de coisas que você sempre teve. Então, receber um não da mãe, ou esse tipo de coisa. Você acha que você foi educado muito com nãos, ou você foi um filho mais... seus pais te davam muita liberdade, assim, vamos dizer? Cara, olha só, na minha casa é uma casa de... Meu pai é de uma geração que é tipo seu avô, né? Então, lá em casa as coisas sempre foram muito bem separadas, os papéis, né? Eu, por exemplo, eu sou muito diferente do meu pai. Não estou fazendo juízo de valor, não estou falando quem está certo ou quem está errado, que tipo de parentalismo está certo ou está errado, enfim. Mas ele trabalhava. A função do meu pai foi muito mais de provedor do que do cara que educa de fato, entendeu? E tanto que os momentos da minha vida que eu tive mais intimidade com meu pai, que são momentos que tanto eu quanto meus irmãos também... Foi depois que você virou pai? Não, foi quando eu viajava a trabalho com ele. Ah, tá. A viagem, a jornada, porque ele trabalhava. Sim. Meus momentos, se eu quisesse ter um momento pai e filho com ele, era com ele trabalhando. Então, ele ia muito para São Paulo. Então, a viagem para São Paulo era disputada entre mim e meus irmãos. A gente disputava. Não, você foi a última vez, agora sou eu que vou. E não cabia vocês três? Não cabia. Não dá para levar os três, porque ele ia a trabalho. Então, não dá para você levar sim. 3 crianças trabalhando. Mas dá para levar uma. máximo entendeu? 2. E minha mãe foi sempre quem nos educou. A parte de educação. Educação em todas as esferas, todas as camadas, né? Educação no sentido de bons modos, de bons pensamentos, de ser uma pessoa boa. Minha mãe sempre foi espírita, desde que eu me entendo. Ela não foi, na verdade. Desde que eu conheço ela, a infância dela foi católica rigorosa, etc. Meus avós
Meu avô era ministro da Eucaristia, enfim, essas coisas. Meu avô, velhinho, eu ia na casa dele, só punha na TV, Canção Nova, né? E a aguinha ali do lado da e televisão. a aguinha do lado, a santa e tal, e umas tudo roupas, mais. eu tive um pouco de acesso com isso. Com Minha mãe, vamos dizer que ela se rebelou contra a formação católica e se tornou espírita e se encontrou no espiritismo, ela é médium, etc, etc. Então, eu sempre fui criado na religião espírita. E então, todos os tipos de formação humana foram responsabilidade da minha mãe, a quem eu amo muito e eu sou eternamente grato por isso. Porque eu vejo que meu pai era muito meu exemplo, né? O que fazer, como fazer. Eu tenho episódios que me formaram e que são episódios com a interferência direta do meu pai na minha formação. Posso contar uma historinha daqui a pouco sobre isso. Mas quem me construiu como ser humano foi minha mãe. E as mães têm uma tendência, não sei se em todas as casas, não, aqui eu estou generalizando, não vou fazer isso. A minha mãe tinha uma tendência a ser mais suave do que o meu pai, nas questões, posso isso ou não posso? Posso fazer aquilo ou não posso? Mas ela também me disse muitos nãos, né? Então, como o estudo é muito subjetivo, muito abstrato, educar é muito subjetivo, é muito difícil, por isso, você nunca sabe o que é o certo objetivamente a ser feito. Então, eu não sei em que medida ela foi muito permissiva ou não, entendeu? Ou ela foi muito restritiva no que eu podia ou não podia. Mas eu vou falar do meu sentimento, então já falei do parâmetro. Eu senti que sim, que quase tudo que meu sentimento é esse. Quando eu olho para trás e penso, quase tudo que eu quis, minha mãe deixou fazer, entendeu? Ela era esse tipo de mãe carinhosa nesse nível, assim, entendeu? De criar essa relação de... Porque eu penso, por exemplo, e aí eu quero entrar nessa parte também em algum momento desse episódio, né? Que é a parte que você é um de 3 filhos, né? Dos seus pais. Isso, você é o filho do meio. E você teve 3 filhos também. E aí, a relação que você traz muitas das coisas da sua infância e tudo mais nos conteúdos que a gente produz e tudo mais, em tudo que eu leio sobre você, e também sobre a parte de ser pai. Quando você olha ou tenta comparar, talvez, essas duas realidades que são muito diferentes, e que são épocas diferentes, contextos diferentes, você acha que você tem uma permissibilidade parecida com a da sua mãe? Ou que você é mais ciumento, assim, não, vai ficar em casa, não vai sair lá fora porque lá é perigoso e tudo mais, e fica enfurnado em casa dentro do videogame, mas não vai, sei lá, vai jogar bola, porque senão você vai ralar o joelho, vai quebrar, sei lá, enfim. Eu fico pensando nisso porque a minha mãe, ela é bem em cima, o meu pai é muito pouco em cima de mim, assim, nas coisas que eu vou fazer, e desde sempre, mas eu penso, cara, minha mãe é muito corajosa às vezes, sabe? De deixar eu ir. E eu já tenho 21 anos e às vezes ainda sinto isso. Cara, mas assim, eu sou pai, tá? Eu sou um pai mais maternal que eu conheço. Dos pais que eu conheço, eu sou o mais maternal. Porque é o meu grande espelho, minha grande formação foi minha mãe. Então, eu não sei muito bem ser como meu pai, porque a relação era mais distante, né? Eu sei como educar como minha mãe me educou. Minha grande referência é minha mãe. Então, eu procuro ser muito como ela. Aliás, eu nem sei se eu procuro. É inconsciente isso, né? Já internalizou muito. Já internalizei. Eu sou muito como ela. E minha mãe era ao mesmo tempo. E aí que está a grande crucificação da mãe, né? A mãe, ela ao mesmo tempo que ela protege, ela também tenta liberar, né? Porque inconscientemente ou não, as mães que não têm consciência disso fazem de um jeito ou de outro. As mães que eu estou falando em um quadro saudável de relações entre mães e filhos, tá? É claro que tem aí né, um espectro de variações que a gente não vai conseguir abranger. A mãe sempre
protege, mas solta. Uhum. Ela procura soltar, lutar contra o sentimento de proteção dela, porque ela sabe que o melhor para o filho é ele ir ralar o joelho também, entendeu? Então, por exemplo, me dá muita agonia, me dá gastura quando meus filhos estão dentro de casa no fim de semana. Me dá uma certa gastura. Eu falo, vai pra rua, sabe? Vai, Felipe, pega a bola, vai jogar basquete. Nina, cadê suas amigas? Vai jogar beach tennis, vai nadar, vai pra piscina, vai não sei o quê. Vai viver a vida. Eu tenho esse impulso. Quando eles estão em casa, eu tenho uma certa agonia. Ainda mais porque eu sou ativo, né? Então eu sempre faço alguma coisa. Você não fica dentro de casa. Eu procuro não ficar dentro de casa. Eu vou para academia, eu vou para a piscina, eu vou fazer alguma coisa, eu vou caminhar. Eu gosto muito de caminhar, porque é um momento que eu reflito muito, né? E aí eu chego e volto, e saí, trabalhei, fiz alguma coisa, fui na academia, né? Eu chego e tá todo mundo em casa. Nossa, vai me dando um cafubira, como diz meu pai, vai me dando uma coisa estranha. Nossa. Né? Então eu falo, rapa os 3, vambora. Ainda mais porque hoje em dia tem os eletrônicos, né? E eles são um grande ponto de atenção para essa nova geração de pais e filhos, né? Porque você sabe que é impossível, não tem mais jeito. Você tem que viver uma vida muito fora do normal, e tem algumas pessoas que conseguem viver isso, e eu bato palma e aplaudo essas pessoas, mas com os filhos, com 12 anos vai fazer a Nina, 14 anos vai fazer o Felipe, é muito difícil, porque até as instituições formalizaram o WhatsApp como meio de comunicação. Sim. Então, para organizar as tarefas da escola, mandam pelo WhatsApp. Para saber quais são os horários da aula do mês seguinte ou do trimestre seguinte, mandam pelo WhatsApp. E tudo, a gente passou pelo período da pandemia, todos ficavam com aula online. Então, meio que as instituições formalizaram os eletrônicos dentro dos canais de comunicação entre adultos e crianças. Então, agora, chega a falar, você vai ficar... É castigo, entendeu? Fez merda? Porra, então, sem celular 1 mês. Não, me bate. Não, me bate, mas não tira meu... Sem celular 1 mês. Telefone. Então cada geração enfrenta novas questões que para a geração anterior não existiam, né? Assim como meu pai em relação ao meu avô e assim por diante. Eu acho que as mudanças eram menores antigamente, eram mais parecidas as gerações, mas hoje não. Eu vi um estudo uns tempos atrás que a cada 7 anos muda-se a geração, mudam-se os hábitos. Tá? Depois e cada dos vez anos parece 2000, que é menos ainda. Então, você que nasceu depois dos anos 2000, né? Você nasceu já nesse século. 02, eu sou 02. Então, já da sua geração para as próximas, 7 anos mudou tudo. 7 anos mudou. Quando você foi falando, eu fiquei pensando, porque quando eu era menorzinho, a gente tinha um computador em casa, né? Um computador só, daqueles de mesa, desktop, amarelo, Windows, antes do 7, enfim, não lembro qual que era. Mas era o computador amarelo, assim, lembro de tudo, assim, até do fone de ouvido que vinha com o microfone aqui. E eu entrava nele só pra jogar, e minha mãe gerenciava sempre o tempo que eu ia usar e o que a minha irmã ia usar. Hoje em dia, primeiro, as crianças não estão tão interessadas no computador, porque hoje em dia você tem o computador na palma da mão, né, que é o telefone. E todos os outros hábitos e coisas desse tipo que os gadgets vieram trazer para nós se tornaram um meio realmente igual muitas vezes as pessoas falam, né? É como se fosse um órgão a mais que não está dentro do seu corpo. Então, esse negócio do WhatsApp, quando você diz que mandam avisos por lá, eu fiquei lembrando de quantas vezes eu não tive que pedir cola emprestada, às vezes, para os amigos, para colar o bilhete que a diretoria passou. Para colar no caderno e mostrar para minha mãe. Coisa mais antiga, né? Já é uma coisa antiga. Você com 21 para 22 anos, já é algo super ultrapassado. Sim, isso que você viveu. E quando eu lembrei desse negócio do bilhete, antes eu tava pensando, nossa, antes do WhatsApp avisavam aonde? Mandaram no e-mail da minha mãe. Não, antes de mandar no e-mail da minha mãe, ela lia um papel que a diretoria colocava, mandava e eu colava no papel, ela tinha que ver meu caderno, porque eu provavelmente ia esquecer, ou enfim. Olha só, você é um jornalista, né? E claramente, quem te conhece enxerga em você um jornalista. Um cara que sabe se expressar muito bem escrevendo,
se expressa muito bem, se sente bem nesse ambiente de comunicação, até em vídeo também. Você vê que a sua desenvoltura é a desenvoltura de jornalista dessa nova geração de jornalistas, certo? Tem que cada vez mais escrever e falar. Exatamente. E sabe articular. A grande questão o que eu acho uma grande dificuldade de todos os humanos é articular as ideias. Porque muitas vezes eu conheço muitas pessoas, eu tenho um amigo inteligentíssimo, super bem sucedido, ele não consegue se expressar. E ele fala, padrinho, ele me chama de padrinho, eu não sei, cara, tá na minha cabeça, mas eu não sei te explicar. Então, eu sempre soube articular, porque eu sempre fui muito tímido, já contei essa história, né? Você conhece ela. Sempre fui muito tímido. Então, eu sempre me expressei melhor escrevendo do que falando, porque eu tinha vergonha. Eu paralisava, eu chegava na frente de uma menina, eu ficava travado. Travado, com os músculos todos enrijecidos e totalmente sem saber o que falar. Bom, e a minha adolescência não tinha nada, não tinha WhatsApp, que é uma válvula de escape para quem sabe escrever. Fala, porra, aqui, deixa eu fazer. Você desenrola, você pode pensar antes de mandar. Exatamente, você consegue, a dinâmica é melhor, você não está de frente, quer dizer, quando você toma um não de frente, uma portada na cara, é muito mais constrangedor, é muito mais, é uma experiência muito mais traumática. Em alguns momentos é um trauma mesmo, fala, porra. Né? Então eu não tinha isso. A nossa comunicação era por telefone fixo, aquele telefone fixo. Né? Você fez o sinalzinho de rodar. De discar. Se você ligava e não achava a pessoa, acabou. Você não vai falar com ela mais, entendeu? Então você tinha 12, 13, 14 anos e era assim, você tinha oportunidades que eram frente a frente e outras por telefone, quem sabe de vez em quando. Quando eu fui ficando um pouco mais velho, começaram a surgir as primeiras comunicações digitais. Orkut e tal, papapá. Eu falei, uai. MSN. Aí eu pensei, porra, isso é mais fácil. Aqui eu prospero mais, aqui eu não sou tão tímido, aqui eu sei articular, eu sei falar, não sei o quê. E aí eu fui vendo que os feedbacks também foram mudando, falando, olha, tá, não sei o quê, papapá. Então, você já tem isso tudo na mão. E você, como jornalista, poxa, nesse mar de alternativas de comunicação que você domina, para você é muito mais fácil. Mesmo se você fosse tímido, eu não sei em qual é a medida da sua timidez, todo mundo tem alguma medida, mas você prosperaria muito mais. A sua juventude vai ser muito mais tranquila do que a minha, entendeu? Nesses aspectos, concordo. Eu fui tímido até uns 11, 12 anos assim, que foi quando eu decidi que... Foda-se. Porque eu sério mesmo, eu era muito tímido porque eu ainda tenho um pouco isso, muita gente percebe, né? Eu tenho a língua presa, mas antes era muito mais. Desde que eu comecei a falar, eu tenho a língua presa e eu estou cada dia melhor, mas eu tive muita fase de não falar por causa da minha língua presa pra ninguém perceber ou perguntar. Entendeu? Hoje em dia eu falo com todo mundo. Eu tava em São Paulo agora, aí eu fui num show lá no Allianz e tinha que ir pra Rio Pequeno, né? Que era onde um amigo que eu tava hospedado tava. E aí eu fui lá, cheguei no policial e tal, falei, no metrô aqui perto, enfim. Fui lá, conversei, conheci uns caras, fui pra estação do metrô, me virei. E é um negócio assim que hoje em dia eu foda-se. Ainda mais num lugar assim, que eu tô totalmente sem alguém que eu conheça, eu não tenho que me provar pra ninguém. Eu protegido nunca mais, pelo anonimato. Né? Eu nunca mais vou ver esse policial e esses caras que me levaram lá pro metrô e tudo mais, enfim. São Paulo então, é bom por causa disso, né? Tem um negócio meio assim, E aí, às vezes, eu só lido com as coisas dessa maneira. Mas por muito tempo eu fiquei muito pressionado, assim, porque eu sentia muitos olhares, às vezes, e uma expectativa talvez até familiar, enfim. Dessa coisa, enfim, de ser homem e tal, de crescer, assim, num ambiente que você vai ter que se provar e... Não sei. Os meus pais nunca foram do tipo que queriam que eu fizesse um curso específico. Sempre queriam que eu fizesse faculdade federal e, melhor ainda, se fosse em Uberlândia. Porque aqui tem UFO e tal, enfim, federal de graça. Perto de casa era bem mais viável, né? Não ter que pagar para ir para estudar fora. Mas está numa boa faculdade, gratuita e em casa. Né? Então... A combinação de fatores é muito favorável. Isso. E aí, eu nunca tive o sonho de ser jornalista. Foi um negócio que eu descobri que era um desejo adormecido.
entendeu? Então, quando eu tinha Mas 10 anos... você sempre teve a vocação. Você Pode sabia crer. os sinais, Isso, né? isso. É como se fosse uma sementinha que uma hora ia brotar, e ela brotou depois do meu ensino médio. Que foi... Eu tava prestando... Eu ia prestar para administração. Porque, realmente, naquele preconceito de que administração é o curso de quem não sabe o que fazer. E pra mim era mesmo, nesse aspecto. Falou de grande, não tem nada disso não, tá? De grande, nosso Tudo parceiro bem que faz administração. Tudo bem que você coitado. devia estar fazendo um curso de design, mas... Né? Não trabalha com Deixa administração, quieto. mas enfim, faz administração. E aí, enfim, graças a Deus eu não passei no Enem. E aí eu entrei pro cursinho. No cursinho, tava estudando lá, pandemia. Fiquei em casa, comecei a acompanhar documentários esportivos, coisas do tipo. Aí eu falei, cara, por que eu nunca pensei em fazer jornalismo? E aí eu descobri, eu nunca pensei em fazer jornalismo, porque por mais que eu ainda tivesse perdido essa vergonha, eu não me sentia confortável ainda para falar com essa facilidade. Então tava adormecido também esse... Eu já tinha desenvoltura de E escrita. você nunca tentou ir em fono? Isso nunca te preocupou nesse ponto? Eu vou Já. na fonoaudióloga Não, resolver esse problema. Eu fui uma vez, eu acho que era 2017, eu já tinha 15 anos, quase 15 anos. Mas ela falou que eu tinha que cortar uma partezinha embaixo da língua. E aí eu falei, não. Vai de novo. Se isso ainda é importante para você, e eu acho que é importante a gente, né, resolver caso as tenha coisas. Assim, um negócio que te incomode muito. Não vá, deve ter outro entendimento hoje em dia. Cara, então, né? E aí... Claro, se for algo que ainda te incomode em alguma medida, entendeu? E aí que foi o ponto, né? Eu já sentia que eu tinha desenvoltura de escrita, que eu sempre fui um apaixonado. Então eu escrevia muito bem, lembro de escrever bons textos de aniversário, bons textos de declaração. Quando eu tinha 6 anos, eu escrevi uma música pra menina que eu gostava. Era horrível, mas eu já sabia escrever e eu não sabia falar, entendeu? Mas Com foi uma 6 anos, sinalização de uma vocação, né? Comunicativa, São sinais, assim, por esses exatamente. aspectos, Aí, beleza, decidi fazer jornalismo e tal, enfim, aí um dia, isso caiu pra que a gente esteja aqui hoje. Sabe uma coisa que eu acho interessante do seu perfil de jornalista? Você gosta da parte de pesquisa. Cara, isso para um jornalista é fundamental. Você já ouviu o podcast Collor vs. Collor? Qual o nome dela? É uma jornalista, cara, sensacional. Esse podcast, ele é maravilhoso. Depois da Velha da Casa Abandonada, lá, esse é o podcast que foi mais bem feito. E, você tem ali materializado aqui, acho que são 10 episódios de 1 hora, mais ou menos, 10 horas de trabalho final. Meses, mais de anos de pesquisa. Ela foi lá em Alagoas, quantas vezes conversou, passou horas ouvindo, não sei quantas horas de entrevista da Dora Kremer com o Pedro Collor e a mulher do Pedro Collor, que eu esqueci o nome dela agora, enfim. Pedro Collor? O irmão do Fernando Collor. Entendi. Aí você vai entender, ali é uma aula de história. Né? Uma aula de história. Eu não estava vivo nessa época do Collor. Não, nem a jornalista. Ela era muito pequenininha, ela tem 30 anos, ela entendi. É um pouco mais velha que você e bem mais nova do que eu. Então ela tem uns 30 anos e ela faz essa contextualização. Se você tem menos de 40 anos, como eu, você não vai lembrar disso. Então ela contextualiza essa parte, essa fatia da história do Brasil, que é muito importante, de um jeito muito interessante, muito inteligente. A condução, a edição, toda a parte de jornalismo requer, quando é bem feito, é tipo um iceberg. Você tem a ponta ali, são as 10 horas do podcast. Mas o que tem de estudo, de pesquisa, de trabalho para baixo daquilo ali que você vê, acaba que transparece no material. E você tem muito disso. Você vai muito a fundo nas coisas. Até nos conteúdos simples, você fala, cara, eu pesquisei isso aqui. Tanto que uma vez surgiu aquela coisa que alguém pegou um conteúdo nosso, o que mais te apurrinhou, falou, porra, essa pesquisa é minha, cara. Eu fiquei estressado, porque o cara não dedicou o tempo que eu dediquei. Eu fiz a pesquisa e trabalhei e tal. Então, essa parte em você também é mais um sinal, eu não sei se você já manifestava isso quando mais novo, mas é mais um sinal dessa vocação de jornalismo,
que é uma vocação de comunicação, de fato. Jornalismo é uma das profissões ligadas à comunicação social. Marketing é outra. Propaganda, publicidade, design também não deixa de ser comunicação. Sim. Todo mundo, em algum momento, que trabalha nessa área, que dá voz a alguém, a uma história, a alguma empresa, a alguma coisa, qualquer contexto, se você dá voz a isso, você tem que estudar o básico de comunicação comparada, dos símbolos, né, dos poetas, dos tipos de linguagem, das formas de linguagem, dos formatos diferentes de comunicação. Então, é um ofício dos mais importantes da humanidade, da existência humana, porque é o que vai propagar as coisas, que vai dar dimensão para fatos históricos importantes ou, enfim, qualquer outro tipo de elemento muda completamente importante. Narrativamente e também é igual aquelas... Tem um monte de frase, exemplo, eu não estou pensando em nenhuma não, mas que a vírgula muda totalmente sentido. Sim. Que isso é uma coisa muito simples. Quando que você, que era tímido, gago, falava baixo ou não falava, falou que, comunicação é minha área. Não sei nem se chega, porque você ainda é muito tímido hoje, ok, que você vai quebrando uma barreira por dia, mas que você falou, legal, eu não consigo falar com ninguém, vou fazer faculdade de comunicação. Então, o negócio é que comunicação escrita também é uma ferramenta muito forte de comunicação, né? Quando que você, isso que eu estava retomando nisso, que você disse, eu gostava de escrever. Por que, qual que é a sua memória que você tem disso que te levou para esse caminho? Eu até fiz um post sobre isso esses dias. E eu posso te falar, aqui abrindo parênteses antes de responder a sua pergunta, o Instagram tem sido para mim quase uma terapia. Porque eu tenho revisitado muitas coisas antigas, pode pôr anos aí nisso. Antigo pra mim é o iPhone 5. Entendeu? Pra mim é o telégrafo. Mas e escrevi sobre isso. Eu tinha uma professora que chamava Betânia, que foi a primeira... Eu sempre estudei em escola... Sempre não, né? Eu estudei em escola pública na minha infância e você não sabe disso, mas antigamente, na década de 70 até o comecinho da década de 80, as escolas públicas eram muito melhores que as privadas, que as particulares. As escolas de ensino fundamental, infantil e médio eram muito melhores. Na década de 80 começou uma onda de greves, e greve todo ano, todo semestre, que meio que atrapalhou essa qualidade das escolas públicas. Então, eu estudava na Escola Estadual João Pinheiro, lá em Tuiutaba, na esquina da 17 com a 20. E era uma escola maravilhosa. Eu adorava a Escola João Pinheiro. Só que aí começou a ter muita greve. E minha mãe tomou a decisão. Essas decisões sempre foram da minha mãe. Meu pai falava, consigo ou não consigo pagar. Minha mãe tomava a decisão. E minha mãe decidiu me levar para o Poliana, que era a escola mais cara da cidade. Meu pai falou, consigo. E eu fui um privilegiado entre os meus irmãos, porque meu irmão era 2 anos mais velho. Ele já tinha passado do primário, que é o ensino aqui, eu estou falando do ensino fundamental 1, para quem não sabe, chamava primário antes. Eu já ouvi falar ginásio. Ginásio é o fundamental 2. Então, no primário, que é uma fase muito importante da educação, o Thales já tinha passado. Até os 8, 9 anos, Então, ele não pegou o Poliana, e o Tadeu vinha atrás, ele pegou alguma rebarba, mas não sei por que ele não conseguiu ir para o Poliana, ou se foi... Meu pai já não conseguia pagar mais, alguma coisa se deu que ele não foi. Então, eu fui o único que estudei 2 anos, a 3ª e a 4ª série, que hoje são o 4º e o 5º. Quando eu cheguei no Poliana vindo do João Pinheiro, e eu já até te falei, como eu não conseguia falar, não conseguia me expressar, não conseguia me comunicar com ninguém, era muito difícil para mim socialmente, as interações sociais, já muito pequeno, a minha forma de me expressar era sendo bom aluno. Eu estudava muito, eu tentava ser visto, ser notado sendo bom aluno. Tanto em casa, para os meus pais, quanto socialmente. Comportamentalmente também? Tipo, você não arrumava problema? Não, eu sempre fui o bom menino.
Até meados do ginásio, eu sempre fui um bom menino, sempre. Até alguém corromper até ele. alguém me corrompeu, eu sempre fui um bom menino, um menino bom aluno, que não dava trabalho e tal, até uma determinada... Mas eu também fui assim por muito tempo. Aí, cara, eu saí da escola pública, que tinha a tia Zilda, que batia palma pros alunos que tiravam nota boa, que faziam boas redações, e eu adorava aquilo, que tipo, salva de palmas para o Thiago, tipo, né? Eu não precisava falar nada, morria de vergonha, mas adorava. Era aquele paradoxo. Mas quando eu cheguei no Poliana, eu encontrei essa tia Betânia. E a tia Betânia meio que começou a ler minhas redações e falou, uai, menino, assim, você tem alguma coisa diferente aqui. Você tem ideias que ninguém mais da sala tem. Você fala de aspectos... Por exemplo, teve uma vez que ela deu 2 temas de redação. A sala inteira falou do tema que era mais fácil, vamos dizer assim, que era alguma coisa lúdica, colorida, brincadeira, e eu falei de uma mulher que morria. Então, todo mundo leu as redações, ela escolhia alguns, falei de aquelas coisas pomposas, coloridinhas, e eu li a história, uma história triste de uma mulher que morria, que era uma empregada doméstica que em determinado momento, eu não lembro por que motivo, ela vinha perder a vida. E aquilo chocou todo mundo, e chocou a tia Betânia. E ela, a partir daquele momento, começava, toda vez ela pedia para eu ler. E como eu vi que aquilo, ser diferente, chamou a atenção dela e o resultado foi positivo, toda vez eu me esforçava para... Eu tenho que fazer alguma coisa que Muito ninguém mais fazer. Fez, tem que ser muito original e tal, e tal, e tal. E aí eu sempre... E ela sempre me incentivava, a ponto de... pegar mais no meu pé quando eu não era tão bom. Eu lembro de uma vez que tinha um desafio de redação, que ela fez grupos, e eu era o líder de um grupo, e tinha uma outra menina que disputava comigo quem era o melhor aluno da sala, que era líder de outro grupo, e a redação dela... porque, tipo assim, eu tô identificando coisas que eu vi acontecer na minha turma também, sabe? E a redação deles, do grupo deles, da menina, ficou melhor que a nossa, e ela explicou por quê. E ela foi honesta e falou, olha... O final não ficou legal. Chegou num ponto que meio que se abandonou a história e encerrou bruscamente. Aqui teve um final mais coerente e tal. E aquilo me feriu muito, né? Porque, tipo, quem eu sou, né? Você tá... É uma ofensa pessoal. Que foi o que te fez ser notado. Parecia que agora estava sendo notado, mas do negativamente. Ponto de vista negativo. E aquilo pegou muito, me machucou muito, mas também, cara, me ensinou muito. Então eu via que ela se importava comigo de verdade, a ponto de... Porque amar é dizer não, amar é corrigir, amar é ser duro na hora que precisa ser duro, né? Eu falo isso para os meus filhos quando eles se rebelam contra alguma atitude nossa. Falo, eu tô fazendo isso porque eu te amo. Você não acredita, você não entende agora, mas um dia você vai entender. Toda mãe e pai fala isso. Sua mãe falava isso para você, talvez, provavelmente a minha também. Né? É a melhor desculpa para um não, né? Você se sente até melhor falando isso. Mas ela me corrigiu e ela me incentivava. E foi a primeira vez que eu me toquei que me expressar escrevendo era uma coisa positiva. Bom, vamos colocar isso numa caixa. E depois, quando eu entrei no ginásio, essa coisa de escrever redações de um jeito bom... na verdade, eu tenho um amigo que chama Eduardo Martins. Ele é intelectual, etc., os textos dele sempre foram muito bons. E se tem um cara que sabe escrever bem, porque ele leu muito mais do que eu, e lê até hoje muito mais, é muito mais intelectualizado e sabe muito mais de tudo, e ele escreve muito bem. Mas eu sempre soube encaixar as coisas, então eu tinha que aprender dissertação. Eu matava aquela estrutura, né? Então, isso era uma coisa que eu já tinha colocado aqui. Textos... como são os textos que não precisam de mergulhos filosóficos muito bem, eu resolvo bem esses textos. Se eu precisar fazer um tratado sobre um assunto político ou histórico muito grande, eu sei que eu nem me atrevo. Coisas para personas como esse amigo meu, que era o Eduardo. Porque se você... Deixa eu te interromper só porque eu faço os dois, né? Tipo, eu escrevo filosoficamente, às vezes pro blog ou pra coisa assim, e aqui eu escrevo mais objetivamente. Quanto menos, às vezes, melhor. E eu identifico agora, quando você disse isso, em dissertações, que você não fez o Enem, mas vou te explicar. O Enem é um negócio que funciona desde 98 para que as pessoas tenham acesso à faculdade, depois do ensino médio. Exame Nacional do Ensino Médio. Exatamente.
Seus filhos ninguém faz Enem ainda, né? Ainda não, mas todos já estão familiarizados com essas já questões. sabem dessas situações. Aí no Enem, você tem que anotar ali, beleza, o que eu vou colocar na minha introdução? É isso, isso e isso. E aí você pode colocar, às vezes, uma palavra-chave, desenvolvimento 1, desenvolvimento 2 e conclusão. E conclusão tem até, tipo, 5 agentes, né? Tipo, quem vai fazer o quê, pra quê, quando e, tá ligado? Resolver o problema. Resolver o problema, E aí... tipo, problema, desenvolvimento, tal, solução. E nesse filosófico você começo, desenvolvimento e não tem fim. Se você não quiser que tenha fim, não vai ter. Porque no campo filosófico você se perde e você vai aonde você quiser. Vários textos que eu escrevi que são... E o fim normalmente é uma reflexão, né? Que não é... Que não tem resposta. Que é o início de outra coisa. É o início de outra coisa. Aonde essas duas coisas se misturam, enfim. Eu te interrompi e nem lembro onde você estava. Não, mas a gente estava falando disso. Porque aí eu identifiquei que esses tipos de textos eu conseguia resolver muito bem. Ao contrário desse amigo meu que mergulhava e tal. Não, ele qualquer tipo de texto ele matava bem. Mas ele escreve muito bem. Até hoje ele se expressa muito bem. Bom, e eu tenho alguns episódios ali no ginásio que a minha criatividade foi reconhecida. Então tinha que criar um nome para a equipe da gincana tal. Toda vez era, Thiago, e aí, qual o nome? Aí eu matava. Legal, aí cada sala está disputando com a outra sala. É um concurso entre as salas para melhor iniciativa, o melhor símbolo contra a AIDS. Aí eu peguei, quando estava ainda a AIDS, uma coisa muito... né, era a doença bola da vez. Aí eu escrevi AIDS de vermelho num papelzinho, pus dentro de uma camisinha, falei, esse é nosso símbolo e tal, ganhou o troféu da escola, mais criativo, não sei o quê, e a sala inteira comemorava, né? Porque quando eu representava a sala perante a escola e a gente era bem sucedido, aí aquilo vai te dando sinais, fala, porra. Então, quando chegou na hora de decidir, eu prestei direito, porque eu sabia que meu pai não entendia ainda publicidade, né? Mas eu prestei também marketing, comunicação, publicidade, que era algo que tinha mais afinidade com aquilo que eu acreditava ser. Quantos anos você tinha? 16, né? Sim. Você escolhe com 16, eu entrei na faculdade com 17, formei com 21. Mas foi a primeira pessoa que chegou e falou, eu vou fazer publicidade, foi o Thales, meu irmão, ele e o Fernando, meu sócio, os dois eu não sabia que existia um curso assim. Então, depois que eles falaram isso... Aonde que eles descobriram, você sabe? Não sei. Pior que eu não sei. Mas eu descobri através dos dois. Então, quando eles começaram a falar disso, eu falei, isso tem muito mais afinidade com quem eu sou, com as minhas vocações, com aquilo que eu tenho de habilidade e tal. Tarará. Mas eu fiz direito também, porque era um curso mais tradicional e tal. Reconhecido, né? A minha sorte é que eu não passei para direito. Em direito eu só prestei nas faculdades muito difíceis. FUVEST, Unicamp, nem sei se tem direito, Unesp, essas aí. Sei. Né? E fiz na SPM propaganda, e só passei em propaganda. Eu não sei se inconsciente... Aí eu tô tentando aqui, mentira. Eu não dei conta de passar nas outras. Eu ia falar que talvez inconscientemente eu tivesse me sabotado, mas não foi nada disso. Eu só não estava preparado mesmo para passar em direito nessas grandes faculdades aí, Largo de São Francisco e tal, não estava mesmo. 16 anos também. Mas você sabe que eu olho hoje e falo, se eu tivesse sido advogado, eu teria sido um bom advogado. Não, a gente trabalha rodeado de advogado aqui também. Pois é. A gente é muito melhor que esses caras. Não presta pra nada. Zoeira, brincadeira. Beleza, o que mais? Bora. Tá acabando? Não, beleza. Quanto tempo tem o Quase Adulto Podcast? Não tem uma meta assim, não. Mas a gente pode ir até 1h e pouco. Também 37 ainda. Tá bom. Tá com pressa? Não, zero pressa. Show. O meu compromisso é daqui 2 horas. Não. O meu, então, beleza. Tá tranquilo. Bem antes. Que horas são? É porque eu não tô enxergando mesmo. 5:09. Suave. Tá tranquilo. Você tem miopia? O que é? É astigmatismo. Você usa óculos às vezes, né? Eu uso pra ler agora, chama vista cansada. Minha vista... Isso é coisa de velho. Coisa de velho. Essa é a típica coisa de velho. São sinais que você vai recebendo na vida, né, do corpo, que você tá mais velho. Eu sempre enxerguei, minha melhor qualidade foi a visão. Eu nunca ouvi muito bem e tal, meu paladar, eu comia frango, achava que era peixe e vice-versa.
Nunca tive um nariz muito bom, mas eu enxergava bem pra cara. Lá longe, ninguém tá vendo. Não, eu tô vendo, tá escrito isso. Lá naquela placa, lá, a 1 quilômetro. Hoje em dia, não, cara. Eu sempre enxerguei bem, depois que eu comecei a usar óculos, eu só enxergo pior. Eu sempre enxerguei bem, depois que eu usei óculos. Não, aí não vale. Não, quis dizer que eu sempre enxerguei bem. Aí um dia o cara falou, vai ter que usar óculos. Depois que eu botei o óculos, eu falei, nossa, eu tô enxergando melhor. Agora eu não consigo ficar sem. Mas é isso, cara. Impressionante a dependência que o óculos causa. Muito Porque forte. se você começa a ler um livro, você esquece do óculos. Às vezes, já acontece. Eu tô conseguindo ler. Aí eu lembro do óculos, põe o óculos. Falo, não, melhorou pra caramba. Aí eu tiro pra qualquer coisa. Cara, não tô enxergando mais nada. Embaralhou tudo. O óculos causa isso na gente, essa dependência mesmo. A gente chegou na parte da sua história que você vai pra São Paulo estudar na ESPM com o seu irmão mais velho. E com um amigo dele, seu ou você não era tão próximo do Fernando? Era próximo do Fernando. A gente ficou próximo. Fernando, 3 Ituiutabano na Não, o Fernando é de Capinópolis. Fernando é de Capinópolis. Que é lá perto, mas é pior do que Ituiutaba. Fala isso, não. Nossa, Capinópolis é lindo. Ituiutaba é maravilhoso. Tá doido. É porque não é uberlandense. Eu só não moro lá, né? É maravilhoso. Por que você não mora lá? Vai pra lá. Não tem... Domingo passado eu fui pra lá, eu nunca passei tanto calor na vida. Cara, eu tava vendo a lista. Vamos abrir um parênteses aqui. A sua audiência vai achar horrível isso. A gente viu a lista das cidades que bateram 40 graus no Brasil. Saiu no Globo.com. Pergunta se Ituiutaba não tá lá. Lógico que tá. Ituiutaba e Tumbiara. Quem é de Tumbiara também não pode falar nada. Nossa, mas Tumbiara ainda tem o fresquinho por causa do Rio, né? Enfim. Cara, então eu saí de Ituiutaba, passei em Ribeirão, fiz 1 ano de coque lá. Porque assim... Como é que é? Não entendi. Coque em Ribeirão. Não, eu estudei eu sei, ano mas o terceirão eu fiz no coque em Ribeirão. Porque mas foi assim, morar como? Olha só, deixa eu te contar um pouquinho, te dar um pouco de contexto. Perdi aí nessa parte. Quando eu era criança, primeira infância, a gente era pobre. A gente era uma família muito, 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 muito pobre. Nossa casa caiu aos pedaços, era cheia de cobra, eu vi escorpião, esses dias, talvez em um texto. Então a gente eu estudava em escola pública e tudo. Meu pai, ele foi um jovem / criança muito rico. Meu avô era muito rico. Ele mexia com o quê? Tinha concessionária. Sei. Né? Tinha fazenda. Empreendeu e ganhou muito dinheiro. E perdeu tudo. Perdeu tudo. Então, mas meu pai, a infância dele e a juventude dele foi muito prolífica, foi muito abastada, né? Ele era rico, rico mesmo. Ele era o único na faculdade, ele fez engenharia na UFSCar em São Carlos. Ele era na USP, ele fez a USP. O UFSCar era concorrente mortal da USP lá em São Carlos, para quem é de engenharia sabe. E ele era o único que tinha Dodge Dart, ele era o playboy da engenharia, era meu pai. Então, meu pai, aliás, foi assim que ele conquistou minha mãe. Ele era feio pra caralho, minha mãe era linda, linda, até hoje é bonita, com 70 anos. Meu pai, estragado, magrelo, aquele bigode esquisito e tal. Mas, enfim, ele fala que é bom de cama. Eu era bom de cama. Bom, minha mãe só soube disso depois que eles casaram, né? Mas ele conquistou ela, ele chamava ela para andar de moto. Ele chamava atenção também, né? Ele era vistosamente rico, ele fedia dinheiro. Fedia dinheiro, chamava atenção. Aí ele passeava com ela, aí ele ficava freando para ela apertar, né, nele nas assim, costas e tal. Então tinha toda essa coisa que ele conquistou ela. Mas ele foi rico, ele teve uma vida rica até a juventude. Aí meu avô quebrou, eles perderam tudo e ele teve que voltar para Ituiutaba. Aí sua mãe largou seu pai? Não, tadinha, ela ficou firme. Minha mãe é maravilhosa, ficou firme. E aí foi para Ituiutaba. E aí ele morava em São Paulo. Ele formou engenharia, fazia cálculo para uma empresa, para uma consultora, ganhava muito dinheiro já. Teve que largar isso para ajudar meu avô a pagar as dívidas, vender tudo, e começou do zero. Então, no começo, aí foi quando a gente nasceu, o Thales, eu, Tadeu. Então, a nossa infância foi pobre. Só que meu pai, como ele tinha sido rico na juventude, feito boa faculdade, ele foi começando a construir a vida dele, a prosperar e tal. Ele foi conseguindo por conta da formação dele, né? Ele teve acesso a uma educação de rico. Então, ele foi conseguindo ganhar e a gente foi melhorando. Então, conforme eu fui crescendo, meu pai também foi melhorando e foi possibilitando que a gente estudasse em lugares melhores. Tanto que chegou no terceiro ano, eu fui estudar no Coque em Ribeirão, que era uma escola muito boa. Morar sozinho?
Não, morava em pensionato. Priscilas Pensionato. A Priscilas depois foi presa. Ela tinha uma rede de pensionatos que era lavagem de dinheiro, sei lá. Caralho! Era uma máfia, um rolo. Mas a gente morava lá, tinha um restaurante dos pensionatos, lá era perto do Coque, era na rua de cima. Sim, não, mas o pessoal que... Eu vejo muita gente que muda pra fazer faculdade e também tive gente que foi estudar comigo no 3º ano, então, enfim. Eu sei como é que é esse processo. Então a gente foi para ver se você entra na faculdade melhor. O melhor acesso, Para isso que você estuda o 3º fora. Então eu fui para Ribeirão, ia pro boliche toda sexta-feira, estudei bem no primeiro semestre, mas no segundo semestre estudei nada, por isso que eu não passei nas faculdades mais difíceis, não estudei nada no segundo semestre, no primeiro eu estudei muito, não foi suficiente. Você tem que estudar muito o ano inteiro. Viu? Dica para quem ainda não fez o Enem, que é quase adulto. Se você puder estudar desde o dia que você começou e não parar, faça exatamente. Aí não passei, mas aí quando eu passei na SPM, que é uma faculdade particular, mas ela era uma faculdade, olha só. Aí entra uma pessoa, um cara que já morreu, que é o Francisco Gracioso, fundador da SPM, que é a Escola Superior de Propaganda e Marketing, que na minha época era a melhor do Brasil, melhor faculdade de comunicação social com especialização em publicidade e propaganda do Brasil. Não era cara, porque ele queria realmente oferecer boa educação a um preço justo. Eu lembro que meu pai achou affordable. É uma coisa que eu consigo pagar, não é exorbitante, não é, sabe? Uhum. Mesmo para São Paulo, era uma faculdade barata na época. Hoje não, hoje é impraticável, é inviável, assim. Hoje está muito mais caro porque o filho do Gracioso assumiu. E ele não seguiu essa linha do pai. A cultura da marca SPM. Não, e morar em São Paulo hoje em dia ainda é mais caro do que Não, aí por isso que a gente montou, a gente formou uma república. Eu tinha, além do Thales, meu pai pagava em dobro, né? Mas tinha o Thales na mesma república, o Fernando, que passou na SPM também, o Thales passou na Casper Libero, que é muito boa faculdade também, particular de também. jornalismo é a melhor do Brasil hoje em dia. Então, pois é, o Thales estudou na Casper. Ela, na época de comunicação, de parte de criatividade, ela era melhor que a SPM. A SPM é mais fundamentada, focada em marketing. Sim. Mas lá tinha rádio e TV, tinha todo o aparato, os caras tinham, uma estrutura que a SPM era muito focada na parte de negócios de marketing da comunicação. Então tinha essa diferença de formação. Thales fazia Casper, eu e Fernando SPM, e tinha mais 2 amigos na República Fundadora. Depois vieram outros agregados e tal, que eram o Eduardo, que é esse amigo meu que passou no Direito em Mackenzie. É meu amigo até hoje, um dos meus melhores amigos. Né? Junto com o Fernando e o Eduardo, talvez sejam meus melhores amigos de infância. Aí chega o Cleto, que fazia PUC em São Paulo, Direito também. Então tinha os 2 no Direito e nós 3 na Comunicação. Não era nem na mesma faculdade. Não, cada um no lugar, só eu e o Fernando. E aí a gente montou essa república e viveu uma vida espartana, assim, era uma vida regrada. Espartana. Eu tô exagerando, falando, espartano. Porque espartano tem algumas coisas que eu não tô dizendo aqui, eu tô falando só da escassez espartana. Não tinha a disciplina, o rigor, nada disso. Mas era escassa, a gente ia de metrô e tal, a gente não saía fim de semana, a gente jantava... Nosso lazer era no Habib's comprar esfirra, que na época era muito mais barato do que hoje. Nossa, hoje em dia, quando tem as promoções do Habib's, é uma loucura. Eu tenho uns amigos que eles fazem isso, né? Que eles vieram do interior de São Paulo pra UFO, e aí eles falam, tá com fome? Vai dormir, tá ligado? Isso aí. Tá com fome, dorme. Vocês ainda têm o refeitório da faculdade. Tem restaurante universitário, R$3. Né? Então, assim, era aquela vida de estudante, igual todo mundo tem que passar, né? Ou a grande maioria dessa faixa social, né? Que não é nem muito rico, nem muito pobre. Bom, e aí, cara, cheguei na SPM, um puta choque. Porque eu cheguei lá, cara, meus colegas de sala, eu aquele menino magrelo, tímido, do interior, cheio de espinha, falo, puta que pariu, o que eu vou fazer da minha vida aqui? Só tem playboy safado aqui. Não é playboy safado não, cara, não é disso que eu tô falando, não. Tinha os playboys, mas era um povo muito avançado. Imaginei. O desenhista, o melhor desenhista, quem escrevia já tinha escrito 3 peças de teatro, uma amiga nossa. A outra era presidente do Grêmio, não sei o que lá. A outra é do clube de literatura. O outro dominava o Macintosh, Photoshop, que eu nem sabia o que era computador.
sabe? 90? Era uma coisa, 96. É. Então, cara, foi um choque anafilático, assim, de mudança, de nível cultural, que fala, porra, né? Eu era o melhor aluno lá no Poliana, agora eu tô aqui, né? Tímido pra caramba, rodeado de gênios. Eu não conseguia abrir a boca. Você não cabia lá. Eu rezava para ninguém me enxergar, para o professor não fazer pergunta para mim, e não sei o quê. Minha mão suava quando tinha que apresentar. Aquelas coisas, assim, muito, muito absurdas. Mas eu sou igual a minha filha caçula, que é a Clara. Eu começo muito retraído e aos poucos eu vou me soltando. Então, chegou no último ano de faculdade, eu estava em casa, né? Um ano que estava acabando, eu estava em casa, eu já estava muito mais à vontade. Não tinha mais tanto tempo para você aproveitar, você estava dominando. Aí eu demorei um pouquinho, mas eu estava em casa. Aí meu pai tinha um Unim velho, não era velho não, maravilhoso, nunca posso reclamar, a enceradeira verde. Hoje em dia é velho, né? A enceradeirinha verde, ela tinha rodinha de esfirra, e meu pai falou, meu irmão, ele trancou a faculdade para ir para Manchester, na Inglaterra. Sim, eu sei dessa história. Mas... E aí meu pai falou, eu vou te dar alguma contrapartida. Nisso meu pai sempre foi muito justo, ele sempre foi muito igual para os 3 irmãos, muito, muito. Se um tinha uma coisa, ele dava um jeito de compensar o outro. Isso eu aprendi com ele, né? São exemplos. Como eu te falei, meu pai ensinou muito mais pelos exemplos e minha mãe pela presença. Então, meu pai falou, leva esse carro então para você. Era um carro já usado e tal, mas ainda estava muito bom. E aí eu fui, então, no 4º ano em São Paulo, eu estava à vontade na faculdade, eu estava de carro na cidade, eu estava descobrindo, conhecendo um monte de gente nova, aquela coisa toda, né, e tal. Então eu estava mais tranquilo, né? Só que eu não arrumava a porra do estágio, não conseguia estagiar. Fazia muita entrevista, fazia muita coisa. Saco. Eu lembro que quando eu estava mais à vontade nas entrevistas, porque antes você chega travado na entrevista, o cara fala, não isso aí. Ainda mais para trabalhar com essa área. Como que eu vou contratar esse menino, né? Não sabe nada, não tem experiência nenhuma, não sabe conversar, não abre a boca, tá fora, esse moleque aqui não dá. Aí, no 4º ano, eu tava indo muito melhor nas entrevistas, só que o povo falava, não, pena que você tá no 4º ano, nossa, era perfeito pra vaga, mas você tá no último ano, isso aqui é estágio, não vou poder te efetivar tão rápido. Não vou poder te efetivar tão rápido. E aí, cara, eu perdi uns 3, 4 vagas boas, empresa grande, por conta de estar no 4º ano, que foi o ano que eu consegui ir um pouco melhor nas entrevistas. Inclusive já pra ganhar bem, porque eu tenho um colega que faz RI lá na USP, esse aí que eu fiquei hospedado agora. E, mano, estágios muito bem remunerados em São Paulo. Muito bons. Uma coisa louca, mas vai, continua. Louca. Então, assim, e aí eu formei lá em São Paulo, e aí eu virei... Sem estágio? Sem estágio. Fiz um estágio. Não, tô mentindo. Fiz um estágio. Quase um ano fiquei numa agência que era um cara só. Era o cara e eu. E eu aprendi muito com ele. Era o MEI. Mas eu aprendi muito com ele, cara. Ele me levava no cliente. Vamos lá comigo no cliente e tal, papá. Só que era longe pra cacete. Era lá no Brooklyn. Tinha que pegar 2, 3 ônibus. Era longe. Aí foi um pouco de perrengue normal que se passa, mas é bacana. Você já estava se humilhando por causa de estágio. Então, entendeu? Então, foi até o Cleto, que é meu amigo, que me indicou esse estágio. Ele me indicou e eu consegui. Porque o cara queria um menino mesmo para ele ensinar. Parece que ele queria ensinar para alguém, porque eu não contribuí em nada pro negócio, né? Pelo menos no começo, não. Bom, enfim. Aí me formei, e aí eu e o Fernando mudamos para São Sebastião do Paraíso, que é ali no... Caralho, sério? Eu tenho uma amiga que é de lá e... É uma cidade muito pequenininha. Muito pequenininha. Só que tinha lá um amigo nosso que contratou a gente, Teovaldo José Aparecido. Teovaldo José Aparecido, que ele era presidente do sindicato, ele contratou a gente para cuidar do marketing do sindicato, dos carregadores de saco, de sacaria, de café, de grão, de tudo. Nossa, e ele falou... O pessoal dá uma moral para isso naquela época? Cara, Na área do marketing, isso? Não, eu fui porque eu tinha oportunidade. O Fernando foi porque ele era amigo do Teovaldo, enfim. A gente queria sair de São Paulo. A vida em São Paulo é difícil, né? Lá em São Sebastião do Paraíso, a gente, mesmo com um salarinho nosso que era tímido, a gente conseguia viver bem. Viver bem, né?
Só que a gente começou a pegar freelas para fazer em Uberlândia. Falou, porra, compramos um computador, né? Ou meu pai deu um computador, meu pai deu um computador pra gente, que ficou velho lá para ele, ou alguma coisa assim. Cara, meu pai, nisso, ele tem um mérito gigantesco. Ele sempre deu todos os recursos e ferramentas para que a gente pudesse trabalhar ou estudar. Sempre, sempre, sempre. Tem um termo, né, que ele fala, eu não dou... Ele não peixe, eu ensino a pescar. Peixe, ensina a pescar, isso aí. Ele sempre foi muito cuidadoso, muito criterioso nisso e nunca faltou nisso. Nunca, em nenhum momento da minha vida que eu lembro que ele tenha faltado em nos prover com todos os recursos para prosperar nos estudos e profissionalmente. E aí a gente começou a pegar freela, fazia logomarca, fazia projetinho, fazia campanhazinha, uma hora falamos, vamos voltar para Uberlândia. Aqui a gente não está fazendo tanta diferença para o Teovaldo, que é um amigo muito querido. Foi o primeiro cara que me deu a oportunidade de trabalho de fato. Teovaldo José Aparecido, muito obrigado. Eu carrego a gratidão por você para sempre no meu peito. E aí, qual que é a conexão que você veio para Uberlândia? Aí, a gente sempre conheceu gente aqui, né? Porque a gente era daqui, perto de Tiltaba. O meu tio José Antônio Schmidt, arquiteto, morava aqui, era famoso aqui, indicou o cliente pra gente aqui, o Senatec. Então a gente começou a pegar alguns trabalhos e falamos, vamos lá para Uberlândia. Então a gente trabalhou o primeiro ano, que foi o ano de 2000 aqui em Uberlândia, de 2000 para 2001, dentro do apartamento. Até agora eu não nasci nessa história. Já tem 55 minutos e eu ainda não nasci na história. E aí a gente, enfim, começou a pegar projetos e tal. E no dia 13 de julho de 2001, a gente abriu a SIC lá no edifício executivo, que era perto do... ainda é perto do fórum, só que o fórum que mudou de lugar, né? Lá no perto centro. do fórum antigo, perto do centro. E foi a primeira sala nossa, né? E aí a gente tinha alguns clientes bons, veio o Tunico para ajudar a gente, que é um amigo meu, aqui eu sou muito grato, gosto muito também, que ele era da área de atendimento, muito bem relacionado, boa praça demais, amigo de todo mundo, tinha bons contatos, levou a conta da TAM Uberlândia pra gente, levou boas contas pra gente e tal. Então... foi muito bom, foi uma fase muito boa. Nesse meio tempo, eu fui convidado a dar aula no curso que abriu lá em Tiltaba de publicidade e propaganda. E aí... como que você é convidado a dar aula se você nunca deu aula? Mas eu tinha acabado de me formar em publicidade. Os caras tinham acabado de montar o curso de publicidade. O reitor da faculdade é meu vizinho dos meus pais, lá em Tiltaba, na 16A, era o Lindolfo. Outro cara que eu tenho muita gratidão. Gratidão você pode ter em abundância, né? O Lindolfo me convidou para dar aula e o Fernando falou, me põe nessa fita aí também. Eu falei, vocês estão precisando de outro professor? Então eu e o Fernando, a gente ia 2 dias por semana e tal. E aí, cara, em 2004, a gente pegou uma... nasci, já tinha 2 anos, 2004. Garoto. Eu já dava aula, já era professor. Você foi nascer, eu já era professor, já dava aula, já tinha formado, já tinha aberto a SIC. Eu tava no desfraude. E a gente foi, então, fazer a campanha de prefeito. A gente pegou uma campanha em Capinópolis, o Fernando foi para lá, e eu e o Thales cuidamos da campanha de Tiltaba. Nesse período, a SIC meio que abandonou todos os clientes para cuidar disso. Área até política. Né? Que foi uma merda, mas não foi depois. Porque assim... ganha experiência. A gente pegou um candidato que não tinha chance nenhuma lá em Tiltaba e ele quase ganhou. Então, nossa fama correu. E lá em Capinópolis nós ganhamos. Nós ganhamos lá. Elegemos Zé Neto lá com méritos do Fernando, especialmente. E em Tiltaba, eu e o Thales que tocamos a campanha. Bom, e aí a gente se viu sem cliente em Uberlândia e falamos, vamos montar em Tiltaba, porque aqui a gente tem a fama. Tá? Então, em 2005, nós fomos e montamos o nosso escritório em Tiltaba. Viramos a maior agência de Tiltaba em pouquíssimo tempo. Pegamos clientes todos, importantes da cidade, todos os bons clientes da cidade a gente conseguiu pegar e tal. Dava para pagar um ar-condicionado? Não, crescemos, prosperamos, ganhamos um pouco de dinheiro e tal. Só que chegou uma hora que a gente falou, e agora? Batemos no teto aqui, precisamos voltar para Uberlândia, precisamos ir para uma cidade maior e tal, pra gente, se a gente já crescer, tá maior do que vamos voltar estruturado. Só que a gente, sabendo de que a gente precisava de contato, de relacionamento, precisamos trazer um sócio que conheça o mercado de Uberlândia. É aí que entra o Damião.
Damião estava voltando da Irlanda, ele tinha ido passar uma temporada, era formado em propaganda, tinha trabalhado na Fórmula P muitos anos, foi para a Irlanda, voltou para a Fórmula P e estava se sentindo estagnado. Falou, porra, fui para a Irlanda, fiz estágio lá, lugar que eu tava. atendi Nokia, atendeu grandes clientes globais na agência dele na Irlanda, chegou e falou, eu voltei para o mesmo lugar. Aí o Thales, um dia, a gente conversando sobre possíveis sócios, a gente ventilou o nome do Damião, porque ele é de Tiutaba também. Você vê que Tiutaba é o centro do mundo. Ele é de Tiutaba. Aí um dia a gente comentou, né? Tinha uns outros nomes na nossa pauta, mas o Thales, que é muito decidido, assim, nas coisas, viu ele passando, assim, no boteco, lá em Tiutaba, falou, você não quer ser meu sócio? Eu falei, quero. Foi Mentira. assim, foi desse jeito. Depois que foi sentar, ver como é que ia ser, os trâmites, né? Mas ali já selou. E aí, em 2008, no segundo semestre, nós abrimos em Uberlândia e voltamos para Uberlândia. Aí, em 2009, o Braulio chegou. Em 2010, o Braulio virou sócio, fortalecemos nossa área de tecnologia, que a gente fundou a área de tecnologia lá em Tiutaba, em 2007 ainda. Né? Mas era fraquinha. Mas era assim, não é que era fraca, era o que tinha ali com alguns recursos do Não tinha muita local. Tecnologia também na época, né? Aí, cara, fomos crescendo, voltamos para Uberlândia com tudo, viramos a agência principal de Uberlândia. Sem falsa modéstia, sem frescura, sem nada. Você fala isso também porque, pô, tiveram prêmios e tudo mais. Tudo, enfim, claro, tudo. Sim. Pegamos os grandes clientes também, ganhamos todos os prêmios. Foi uma agência mais referência do mercado de Uberlândia. Só que em 2015 para 2016 a gente conheceu uma outra perspectiva de mercado, que era o branding. Quer falar, marketing é beleza, bacana e tal, mas ele não vai a fundo na identidade, na essência, em cultura, em coisas que são super importantes. De lá para cá, a gente estudou muito isso, melhorou, criou vários novos produtos, falando de experiência. O Henrique fez arquitetura, se formou em arquitetura. Hoje é arquiteto, então a gente oferece. Ele foi fazer arquitetura só depois de 16? Não, foi 2016, 2015. Massa, porque parece que ele nasceu para fazer isso. Então. É engraçado. Já era uma coisa que casou demais. Então a gente aplicou esse conhecimento e criou um monte de produtos novos. Tanto que todas as agências da nossa geração, ou a grande maioria, morreram, fecharam, se desfizeram, etc. Tirando as que atendem contas públicas, essas agências se desfizeram e a gente permaneceu porque a gente criou uma série de novos produtos. Né? Mas é um mercado assim que eu sei muito pouco, mas ao mesmo tempo eu já sei que é talvez um dos que mais se atualizam o tempo todo e não dá para ficar parado. Não dá para ficar parado. Se ficar parado é morrer. Igual aconteceu com todos os nossos concorrentes de 10 anos atrás. Entendeu? Todo mundo morreu. Todo mundo morreu. A gente sobreviveu por conta dessas atualizações, desses novos olhares, dessa nova perspectiva, dos novos produto de cultura, de identificação da identidade, disseminação de cultura, os produtos de experiência física, que é a arquitetura. O projeto do Pátio Sabiá, o projeto do Gávea Jardins é nosso. A gente tem vários projetos já assinados por nós, especialmente pelo Henrique, mas com toda a jornada de experiência. E aí a gente chega na pandemia. Porra, fudeu, né? Aí fudeu. De repente tivemos que tomar uma série de decisões, mandamos o povo tudo para casa, estruturamos home office, conseguimos manter quase todo mundo, perdemos uma menina que me deu uma dor no coração muito grande, que era uma redatora que a gente estava formando na época, que era a Ju. Eu gosto muito dela até hoje. Foi a única pessoa do time que a gente perdeu na pandemia, assim. Né? A gente conseguiu manter todo mundo, a gente chegou pro time e falou, vocês estão vendo o que está acontecendo, tamo junto e tal. Todo mês a gente falava, gente, a gente não sabe se vai ter dinheiro para pagar você, mas nós vamos fazer de tudo. Aí todo mundo se entregava e tal, chegava, gente, nós vamos ter o dinheiro, aí pagava todo mundo. Aí foi uns 3 meses de muita tensão, etc. E aí a gente está ressurgindo agora da pandemia, né? Só agora que a gente está se reorganizando para se reestruturar com novos produtos. Criamos a mais, trouxemos você, a Érica e o Degrande para cuidar dessa nossa parte de infoproduto, de educação, de conteúdo, que a gente tem feito vários testes. E agora, para 2024, nós temos perspectivas
muito boas, trouxemos até para o nosso núcleo de conteúdo os clientes que agora você está tendo contato, que você até comentou no seu post no LinkedIn, que são clientes que são multinacionais, a gente está trazendo para essa área de conteúdo e de educação também. Então, cara, a gente continua se transformando sempre que possível, entendeu? É isso. Acho que agora você já nasceu, você já tá vendo. Agora eu já nasci, já. Né? E aí um pequenininho recorte dessa parte é tipo há um ano e meio que eu te conheço. E aí, cara, quando vocês chegaram, essas molecadas, pra mim foi um choque muito bacana, muito interessante. Eu tava descolado da molecada, eu tava descolado dessa juventude aí, entendeu? Então, já faz muito tempo que você foi jovem. Não, exatamente. Não, e mesmo assim, quando eu tinha meus 30 e poucos, eu tinha os estagiários, os designers, o time sim que sempre foi mais jovem do que a gente, né? Então eu tinha contato, mas aí pandemia, o povo foi para casa, né? Os mais jovens foram ficando em casa, o nosso time foi ficando mais sênior, porque a gente foi ocupando uma posição mais estratégica. Então, quando vocês chegaram, para mim foi um grande refresh de mindset. Falei um monte de palavra em inglês na mesma frase, sua audiência não sei se está acostumada, mas... Escolas de inglês que quiserem fazer propaganda aí, pô, talvez seja a oportunidade. Vou falar que tivemos mentalidade, né? Tivemos um refrescar na nossa mentalidade. Tão mais bonita a palavra mentalidade do que mindset. Vai, continua, tiver esse refresh. Então a gente cara, e vocês me trazem coisas novas todos os dias, né? E eu vou trazer alguns exemplos. Vocês estão me entregando um senso de comunidade muito maior que eu não tinha. Só dando um exemplo pequeno. O que é o senso de comunidade? Falar, Thiago, esses caras aí não são seus concorrentes. Os possíveis vendedores de produtos iguais aos nossos. Não, vamos fazer contato com eles, vamos entrar. Porque na minha vida inteira era assim, ele é meu concorrente, eu vou roubar todos os clientes daquele cara e não sei o quê, papapá. Então, essa mentalidade dessa geração é muito, muito diferente. Vocês têm muita... Aí eu não sei se são vocês, porque vocês já formaram essa cultura aqui, vocês, por iniciativa própria, escreveram coisas aqui, tipo... Proibido preguicinha. E foram formando essa cultura aqui que a gente já tem no nosso núcleo de conteúdo, que é super interessante e que me ensina muito todo dia. Você, por exemplo, né? Falou, Thiago, você viu que o Kimura te seguiu? Porra, Kimura, vamos fazer uma ligação, vamos conversar com ele, manda uma mensagem para ele, vamos falar para ele, que fala, porra, é uma honra você estar aqui, vamos trocar figurinha e tal. Então, esse impulso de ser comunidade, olhar os concorrentes também como parceiros e como iguais e como afins, a iniciativa de ideias novas. Sempre que eu coloco para vocês alguma coisa, vocês falam, isso é muito simples. Vocês têm já esse viés de descomplicar tudo que é novo, o que geralmente eu coloco muita resistência. No meio do processo a gente descobre que não era tão simples, mas costuma ser bem mais simples do que talvez a gente imagina. Mas o impulso, né? O meu impulso é, nossa, isso é complicado e vocês, não, Thiago, isso é simples, a gente se vira, a gente resolve. Então, esse tipo de mentalidade, né, que tem ajudado muito a eu me transformar e a gente construir isso que nós estamos construindo aqui, que vai ser em breve uma plataforma que vai transformar carreiras, vidas, prosperidades e realidades, né? Às vezes eu lembro muito do dia que eu te conheci, porque a gente tinha e tem ainda esse propósito de encontrar dentro da educação essa área do que pode ser transformador para a vida das pessoas. Eu lembro muito do exemplo de tu falar, numa fala assim, que é bem, tipo, especificamente de um cara que vende uma coisa muito específica num lugar longe, que isso vai dar uma renda extra para ele, que ele vai conseguir botar, sei lá, o filho no inglês, e esse inglês abre oportunidades que são enormes e que podem mudar toda a trajetória de uma família, que talvez esse cara que aprende coisas com a gente, que vai aprender, não vai nem ver, mas que um dia alguém vai ver e vai ser agradecido por algo que a gente fez. E esse tipo de coisa é um negócio que eu falo, caraca, é um trabalho que é pro futuro. E tipo assim, eu retorno agora para uma pergunta que eu ia te fazer há um tempo atrás, só que eu não queria interromper seu raciocínio, porque faria todo sentido você terminar a história e chegar até hoje. Como
eu faço para que eu sinta que eu estou apto para fazer o que eu estou fazendo. Então, por exemplo, quando você... Beleza, eu não tô falando do estágio que você fez lá com o cara lá em São Paulo, mas a partir do momento que você foi para São Sebastião do Paraíso, você senta lá e fala, eu vou dar conta de trazer resultado para esse cara. Você consegue colocar isso na sua cabeça, tipo, eu sei como fazer dar resultado. Porque eu sei como... Eu acho que eu sei como fazer, mas eu não consigo me garantir ao ponto de dizer, eu sou o cara que é certo para fazer isso, entendeu? Eu acho que eu não tenho essa segurança e ok... Você tem quantos anos de publicidade? 20. 20, eu tenho 21 de vida. 26 eu tenho. 26. Eu tenho 21 de vida e 1 de publicidade. Então, assim, algum momento essa tranquilidade vem? Ou quando que, sei lá, você vai falar, pô, eu tanco esse cliente aqui, eu quero ele pra mim, eu vou dar conta e o negócio realmente, você consegue trabalhar tranquilo, assim. Cara, nunca consigo. Ó, que bom. É sempre tenso. Que energia positiva. Não, mas isso porque isso empolga. Não, sim. Sabe por quê? Sempre que você acha que você já tem as respostas, cara, você se ferra, sabe? Nunca ache que você já tem as respostas. Tem até um vídeo do Tom Hanks, que ele tá num podcast cheio de ator famoso e tal, tem os caras todos lá. Esses vídeos são muito foda, esses eu já vi. E ele fala uma coisa que ele fala que é até uma frase que foi banalizada demais hoje em dia, mas que ele fala de um jeito que você coloca a frase com a devida importância, com a importância que ela tem. Ele fala, tudo passa. E aí ele vai construindo esse tudo passa. Então tem uma hora que ele fala, quando você achar que você está no seu auge, que você já tem todas as respostas, fica tranquilo. Isso também vai passar. Então, cara, toda vez que você acha que você já tem as respostas, você diminui o seu grau de diligência, de rigor com aquilo que você está fazendo. Entendeu? Você tem sempre que trabalhar como se você tivesse que descobrir de novo as coisas. Por mais que você descubra que algumas dessas coisas, dessas respostas você já tem, você não tem todas, entendeu? O que vai acontecendo com o tempo é que você já você vai tendo uma porcentagem maior das respostas, mas sim. você nunca terá todas. Ontem, fizemos uma reunião, apresentamos um plano de reposicionamento para um cliente. Foi uma traulitada gigante, mas gigante. Tomamos uma tabacada na cabeça porque achamos que já tínhamos as respostas e não tínhamos todas. E aí, quando ele chegou no fim e falou, não gostei nada, tá tudo errado, não aprovo nada, isso aqui, para mim, não faz o menor sentido. Aí a gente foi. E como eu já tô... Aí isso que a experiência te traz de bom. Eu recebi isso de bom grado, entendeu? Eu não fiquei abalado nem nada. Falei, nossa, cara, me explica um pouco melhor. Deixa eu entender. E aí eu fui mergulhando no que ele tinha de justificativas para isso, que eram sensacionais, super pertinentes, porque o cliente nem sempre tem razão. Mas ele nem sempre tem razão. Mas ele sempre merece ser ouvido. Sim. Nem que seja para que você fale, esse aqui tem, esse não tem. E nesse caso ele tinha muita razão e muita pertinência. E a experiência também. E essa postura humilde te dá abertura para enxergar os momentos em que o cliente tem muita razão e que você está muito errado. E ontem foi mais um desses casos. Aos 26 anos de profissão, eu estava muito errado. E o cliente que nunca fez isso, mas entende muito do negócio dele, estava totalmente certo. Qual foi a minha postura? Sugar o máximo de informação que eu podia do sentimento dele naquele momento, do que era o certo, do que ele achava e por que ele achava, e quais eram os pilares que sustentavam aquilo que ele estava falando. Aquele raciocínio, sim. E ele tinha vários. E aí que eu fui ficando mais tranquilo, falando, porra, esse cara sabe o que ele está falando. Esse cara realmente tem a profundidade que eu preciso para transformar isso em discurso, em posicionamento, em comunicação, em etc. Né? E o que eu estava falando mesmo antes? Eu acho que era sobre ter confiança no que você está fazendo. Sim. Só que aí eu recebi, a minha postura, tá falando da minha postura, foi de absorver o máximo e eu não parei de pensar desde então em como eu vou resolver esse problema. Então, a minha gana,
que antes estava no nível médio, é mais um trabalho, é mais um projeto, é mais não sei o quê, eu tenho as respostas, eu sei o que fazer, eu já sei os caminhos, né? Quando eu tomei a porrada, eu falei, porra, agora esse cara vai ver que vai ser o melhor de todos os tempos, entendeu? Então te injeta uma energia. Então, o questionamento, o conhecer, o descobrir, o desvelar, o aprender mais, o aprender uma coisa nova numa situação nova, me empolga demais. Eu acho que empolga todo mundo. Isso você não perde com o tempo. Bom, espero que você não perca com o tempo. Porque enquanto isso está vivo dentro de você, você consegue ser feliz e ser o melhor que você puder ser, entendeu? Isso me faz feliz. Você pode ficar triste 10 segundos, 30 segundos, 10 dias, um mês, mas uma hora você volta com a faca nos dentes, entendeu? Sangue nos olhos e vamos pra cima. Esse cara vai ver agora que ele vai, sabe? Ele vai ver que vai ser o melhor que ele já viu na vida dele, vai ser o que eu vou apresentar na segunda reunião pra ele, entendeu? E são várias tias Betânias que você tá reapresentando naquela redação. Várias tias Betânias. Isso que é um jornalista! Jornalista foi isso! Várias tias Betânias. Obrigado, tia Betânia. Beijo pra tia Betânia. Beijo. Dá uma dica pra juventude, pra gente finalizar. Cara, sejam humildes. Se tem uma coisa que você precisa... E eu vou te falar uma coisa, isso é um paradoxo. O jovem sabe que os mais velhos não sabem nada, que eles sabem tudo. Eu já passei por isso. Eu já fui assim. A arrogância juvenil é uma grande armadilha, é um abismo. Cara, se você mantiver sua mente aberta e aproveitar o seu tempo para aprender sempre com os sofrimentos, com as dores, com as traulitadas, com os nãos, com os erros, com tudo, cara, você tem um futuro muito promissor pela frente. Então, manter-se humilde, não achar que porque é mais velho não sabe nada, não sei o quê. Procure tirar coisas positivas, lições de cada situação. Você pode estar lendo uma bula de remédio. Você fala, que tem alguma coisa aqui que vai me ensinar alguma coisa que eu não sei. Você está no ponto de ônibus e tem alguém do seu lado falando no telefone com alguma coisa. Fala, alguma coisa dessa situação eu vou aprender. Sim. Alguma coisa disso aqui eu vou aprender. Por menor que pareça ser. Por menor que pareça ser. Então, tire o óculos do julgamento das coisas. Isso é arrogância pura. Tire o óculos da arrogância do julgamento e coloque os óculos do aprendizado infinito. E eu digo infinito porque em todos os momentos da sua vida, no trânsito, acontece alguma coisa... Porra, deixa eu colocar isso aqui na minha caixinha, que isso acontece de vez em quando. Aquele cara fechou aquele outro ali. Quando eu estiver dirigindo, deixa eu aprender com a situação ali, que eu não vou fazer, eu vou por aqui. Para não entendeu? ter que aprender com o cara batendo no meu carro. Aprenda com os outros, aprenda com os erros dos outros, aprenda com os acertos dos outros, aprenda com os seus erros, com os seus acertos, aprenda com o mundo, com os livros, com os filmes. Tô assistindo um filme merda. Não, alguma coisa nesse filme você vai tirar de bom. Nem que seja a paleta de cores, sabe? Esse negócio, né? O roteiro é uma merda, a atuação é uma merda, tudo é uma merda, mas a paleta é linda. Então eu vou tirar ou sei lá, isso. Pelo menos o México aqui não é amarelo. Entendeu? Alguma coisa interessante tire de qualquer ou de todas as coisas da sua vida. Manter esse olhar de aprendiz infinito pode transformar você. Essa é a minha dica. Seja humilde. E para isso precisa de humildade, entendeu? Por isso que eu comecei falando de humildade. Nenhum arrogante aprende nada novo. Obrigado. Não é? Eu que agradeço. Obrigado. Gostou? Gostei pra caramba. Você tá de parabéns. Muito legal. Sigam o jeito como você... Thiago Schmidt no Instagram. E Quase Adulto? O seu ou Quase Adulto. @o Quase Adulto. Você já segue, né? Se vocês estão vendo esse aqui. É o básico. Isso aí. Tchau. Tchau, obrigado.